Você já se aproximou do altar achando que estava preparado, mas depois percebeu que havia um peso escondido na sua alma. Às vezes, a gente pensa que está tudo certo, mas carrega feridas que nem reconhece mais. E se eu te dissesse que comungar em estado de pecado pode ser um dos atos espirituais mais perigosos que alguém pode cometer? Não estou falando de medo ou condenação, mas de algo mais profundo, um chamado à consciência, à reverência verdadeira. Esse tipo de mensagem não é para quem vive a fé por hábito, não é para quem se distrai durante a missa, nem para quem encara a Eucaristia como algo rotineiro. É para quem sente que Deus está fazendo um chamado urgente, um convite ao despertar interior. Se você está lendo isso agora, saiba, não é por acaso. Talvez o próprio Espírito Santo esteja tentando te alcançar, não para te acusar, mas para te alertar, com amor e verdade. Porque há muitos católicos de boa fé que se aproximam do altar levando pecados graves na alma e nem percebem o que isso representa. E cada vez que recebem o corpo de Cristo sem ter se confessado, não estão recebendo bênção, estão abrindo espaço para o juízo. Sim, juízo. E o Papa Leão XIV falou sobre isso com uma clareza que não se ouve com frequência. Já sentiu que sua vida espiritual está seca? Mesmo frequentando a missa, já teve a sensação de que suas orações não passam do teto? Você comunga toda semana, talvez até todos os dias, e ainda assim sente que a graça de Deus parece distante da sua casa? Então talvez seja a hora de se perguntar: estou recebendo a Eucaristia de forma digna ou estou ferindo aquele que eu digo amar? Porque há pecados que hoje em dia muitos ignoram, inclusive dentro da igreja, mas o céu não ignora. O céu vê esses pecados como feridas abertas na alma, como portas escancaradas para que a escuridão entre. E essas portas precisam ser fechadas, agora, antes que seja tarde demais. Inspirado por esse peso sagrado da missão que carrega, o Papa Leão XIV tem falado com urgência. Não é apenas um líder falando ao povo, é um pai suplicando por seus filhos. Suas palavras não nascem do medo, mas do amor. Porque um pai de verdade jamais deixaria os filhos caminharem para o perigo sem antes gritar: cuidado! Houve um momento que marcou profundamente. Durante uma audiência geral na Praça de São Pedro, uma mulher se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Pedia uma bênção para a filha que havia se afastado da igreja. Mas o Papa não estendeu a mão de imediato. Olhou nos olhos dela e perguntou com doçura: você tem comungado sem confessar seus pecados? A mulher ficou em silêncio. Depois, com as mãos trêmulas, apenas assentiu com a cabeça. Então o Papa segurou suavemente as mãos dela e disse, quase como um sussurro: então, a primeira bênção que você precisa é voltar ao coração do Pai. Precisa ser a confissão. Só então as graças para sua filha poderão ser liberadas. Testemunhas disseram que a mulher caiu de joelhos e chorou, não porque foi julgada, mas porque finalmente compreendeu. Ela mesma estava bloqueando a ajuda do céu ao se calar diante do confessionário, que é exatamente por isso que você está aqui agora. Não para se sentir culpado, mas para sentir o peso da verdade. E a verdade é clara. A Eucaristia não é um símbolo, é fogo. E se sua alma estiver coberta de folhas secas, esse fogo pode acender juízo em vez de graça. Mas e se eu te dissesse que o Papa Leão XIV revelou os 5 pecados exatos que, segundo o céu, precisam ser confessados antes da comunhão? Não são ensinamentos fáceis de encontrar. Você não vai vê-los em folhetos de paróquia, nem em sermões diluídos, e muito menos em lugares onde a verdade foi silenciada para preservar o conforto. São palavras que chegam agora, aqui, e apenas se você estiver disposto a acolhê-las, porque o céu tem esperado que você ouça isso. E não é apenas pela sua salvação, é pela sua família, pelo seu legado, pelas gerações que virão depois de você. Antes de te revelar essas 5 correntes invisíveis que tantos carregam até o altar, quero te pedir algo, não como alguém que fala por um vídeo, mas como um irmão na fé. Se você acredita na Eucaristia, se você crê no poder sagrado da confissão, se ainda escuta a voz de Deus por meio da igreja, então abra o coração. Porque um simples ato de fé pode ser o início de uma libertação profunda. Uma libertação que talvez você nem soubesse que precisava. Agora, aproxime-se. O que você está prestes a escutar pode transformar para sempre a forma como você se aproxima do altar. Quero te conduzir por um caminho mais profundo, por ensinamentos que já quase não se ouvem nas igrejas,
por verdades que o próprio Papa Leão XIV tem compartilhado em silêncio, com o coração inflamado por amor e responsabilidade. E tudo começa com uma lembrança simples, mas que muitos já esqueceram. A Eucaristia é o presente mais íntimo do céu e, no entanto, tornou-se uma das graças mais banalizadas da fé. Em uma de suas reflexões privadas, o Papa afirmou que o altar não é um lugar para os distraídos, mas um encontro sagrado entre o Criador e a criatura. E é esse encontro que precisa de preparação, de reverência, de verdade, porque quando nos aproximamos sem nos examinar, corremos o risco de trocar bênção por condenação, e não por castigo divino, mas por falta de arrependimento humano. Ainda há tempo, ainda há graça. Mas é preciso dar o primeiro passo, com humildade, com coragem e com o coração aberto. Foi como uma flecha silenciosa atravessando a alma. O altar, que deveria ser um lugar sagrado de encontro com o divino, tornou-se para muitos apenas parte de uma rotina. Mas no céu ele continua sendo um lugar de fogo, e o fogo não se adapta à frieza dos nossos corações. É por isso que essa mensagem não é só um ensinamento, é um chamado urgente, quase como uma intervenção espiritual. O Papa Leão XIV não decidiu falar sobre esses pecados ao acaso. Suas palavras vieram depois de encontros espirituais profundos, de orações silenciosas e de visões que recebeu durante a adoração eucarística. Fontes próximas ao Vaticano contaram que, certa vez, o Santo Padre estava em oração na capela da Casa Santa Marta quando foi tomado por uma dor intensa. Mas não era dele, era do próprio céu. Mais tarde, em seus escritos pessoais, ele relatou que o Senhor lhe mostrou os rostos daqueles que comungavam sem confissão. Os lábios tocavam a hóstia, mas as almas permaneciam trancadas. A graça pairava, mas não conseguia entrar. Consegue imaginar isso? Deus desejando abençoar, proteger sua casa, libertar seus filhos e sendo impedido por um coração fechado. Foi nesse momento que o Papa soube que precisava falar, não por uma questão teológica, mas pela salvação de milhões de almas. Muitos acham que a confissão é uma prática ultrapassada, um peso desnecessário, mas para o Papa, ela é uma estratégia divina de cura. Ele costuma dizer que a confissão não é castigo, é uma janela aberta para que a luz volte a entrar. E há algo ainda mais comovente nessa história. Durante uma visita pastoral a um santuário mariano no leste europeu, o Papa Leão XIV parou diante da imagem de Nossa Senhora das Dores. Ficou em oração silenciosa por quase 1 hora. Quando se levantou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Voltou-se para um padre próximo e disse: "A Virgem está chorando, não por aqueles que pecaram, mas por aqueles que já não acreditam mais que precisam de perdão. Você já sentiu que se acostumou com certos pecados? Já se justificou dizendo, todo mundo faz isso? Já pensou que Deus compreende, mas nunca se incomodou em confessar? Esses são exatamente os sinais que o Papa tem nos alertado. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser honesto diante de Deus. Não é sobre ter medo. É sobre ser livre o suficiente para viver na verdade e receber plenamente a graça que o céu quer derramar. Porque veja, há uma tristeza silenciosa acontecendo todos os dias. Muitos católicos vão à comunhão esperando que aquilo conserte seus corações, mas sem confissão, estão colocando o corpo de Cristo sobre uma alma ainda ferida e envenenada. E assim não funciona. A ordem sempre será confissão, depois comunhão, cura, depois graça. E o Papa não fala isso para nos envergonhar. Ele fala porque conhece, porque enxerga, porque ama. Existe algo extraordinário à espera daqueles que verdadeiramente preparam o coração. O Papa Leão XIV já presenciou milagres, conversões, curas, famílias inteiras sendo restauradas, e tudo começou com uma única confissão feita com sinceridade. Então me permita te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você realmente examinou sua consciência? Será que tem confessado apenas o que é visível, ignorando aquilo que é mais perigoso? Porque alguns pecados não gritam, eles sussurram, e são justamente esses que o inimigo se encarrega de esconder no silêncio da alma. Agora, o Papa revelou algo profundo. Segundo ele, o Espírito Santo colocou em seu coração 5 pecados que precisam ser confessados antes da comunhão. Não são detalhes, são feridas espirituais sérias que, se ignoradas, não bloqueiam apenas bênçãos, podem fechar as portas da eternidade. Nos próximos momentos,
cada um deles será revelado. E com cada revelação, não virá apenas um alerta, mas também um convite divino, um chamado de Deus para você recomeçar. O primeiro pecado é o orgulho silencioso. Ele nem sempre se manifesta em arrogância. Muitas vezes se esconde por trás de uma humildade falsa. O Papa Leão XIV o chama de a corrente mais invisível, porque consegue se camuflar até em gestos de devoção. É aquela voz interna que diz: isso não precisa ser confessado. Não é tão grave assim. É a alma que se ajoelha na igreja, sorri para os outros, mas se recusa a se dobrar diante de Deus no confessionário. O Papa alerta com firmeza: no momento em que começamos a justificar nossos pecados em vez de assumi-los, o orgulho já se infiltrou na nossa adoração. Esse orgulho calado impede muitos de buscarem o perdão. Ele sussurra que a pessoa já é santa só por seguir regras. Mas santidade não tem a ver com seguir regras, tem a ver com se permitir ser quebrado aos pés da cruz. Durante um retiro na Quaresma, uma mulher se aproximou do Papa Leão e lhe contou que não se confessava havia 5 anos. Ele a olhou com ternura e disse: então, sua alma está pedindo misericórdia mais alto do que seus lábios conseguem dizer. Ela chorou e confessou. 2 meses depois, escreveu uma carta contando que seu casamento foi curado, seu filho voltou à igreja e, pela primeira vez em anos, ela sentiu paz ao receber a Eucaristia. Será que existe algum orgulho, silencioso e escondido, que está te impedindo de abrir o coração e buscar esse mesmo alívio? Porque Deus não está esperando perfeição, Ele está esperando sinceridade. A confissão é essa primeira corrente, e ela precisa ser quebrada. A segunda é o ressentimento oculto. Esse é um daqueles pecados que não gritam, apenas se alojam no fundo do coração. Você sorri para o vizinho, deseja a paz ao outro na missa, se ajoelha diante do altar, mas lá dentro ainda carrega a mágoa, uma ferida que nunca foi entregue a Deus. O Papa Leão ensinou algo que ecoa até hoje: não se pode comer o pão do céu enquanto ainda se alimenta da amargura da terra. Ele contou o caso de um padre que, apesar de pregar lindamente, sentia-se espiritualmente seco. O Papa olhou nos olhos dele e perguntou: quem você ainda não perdoou? O padre chorou. Carregava raiva de outro sacerdote havia mais de 10 anos. Foi então convidado a escrever uma carta de perdão e a se confessar. Depois disso, algo mudou em sua paróquia. As confissões se multiplicaram, famílias voltaram. Um novo sopro espiritual tomou conta do lugar. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. E a Eucaristia exige um coração livre do veneno do rancor. Se você ainda guarda a amargura, por mais justificável que pareça, confesse, libere. Só então poderá receber Jesus em plenitude. A terceira corrente é a impureza escondida. Essa talvez seja a mais presente na alma do mundo moderno. O Papa a chama de o pecado mais tolerado e, ao mesmo tempo, o mais letal fora do matrimônio. Pensamentos impuros alimentados, nunca combatidos. E o mais triste é que muitos já nem a veem como pecado. Normalizaram, justificaram, esqueceram. Mas o Papa alertou com firmeza: a alma que recebe Cristo unida à impureza não acolhe fogo que cura, mas fogo que julga. Esse pecado contamina o altar antes mesmo que o sacerdote eleve a hóstia. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus é infinitamente maior, se tivermos coragem de falar com sinceridade no confessionário. Um jovem contou isso ao Papa durante uma audiência privada. Disse que havia parado de comungar por vergonha. O Papa colocou um crucifixo em suas mãos e sussurrou: então transforme essa vergonha em oferta. Entregue-a a Jesus. Ele vai transformá-la em liberdade. Anos depois, esse jovem se tornou catequista, ajudando outros a lutarem pela pureza. Você não está sozinho nessa luta, mas não se vence no silêncio. A impureza precisa ser confessada, não porque Deus se escandaliza, mas porque Ele deseja te purificar por inteiro. A quarta corrente é a apatia espiritual, um pecado discreto, mas perigosíssimo. Não é rejeitar a Deus, é simplesmente não se importar. É ir à missa e nunca realmente rezar. É receber a comunhão sem jamais preparar o coração. É ser católico apenas de nome, sem deixar a fé tocar a alma. O Papa Leão advertiu: muitos não estão em pecado mortal, mas estão espiritualmente adormecidos. Caminham como vivos, mas não carregam chama alguma. E a Eucaristia não é para os que dormem, é para os que ardem.
Certa vez o Papa disse a um grupo de seminaristas: se vocês perderem o fogo do amor, cada ato se tornará um ritual, e rituais sem amor são túmulos. Essa frase não foi apenas uma advertência, foi um espelho. Quantos de nós chegamos ao altar sem fome, sem reverência, sem aquele espanto sagrado que um dia já queimou no peito? Se isso tem acontecido com você, talvez seja a hora de confessar não apenas os pecados, mas também essa indiferença, porque o fogo volta, basta que a gente peça. O quinto e último pecado talvez seja o mais surpreendente: ignorar os pobres. Muita gente não imagina que isso possa afastar a graça, mas o Papa foi claro. Como podemos receber o corpo de Cristo e ignorar o corpo sofrido de Cristo no nosso próximo? E aqui não se trata apenas de dar dinheiro, trata-se do coração. Será que você passa pelos necessitados com frieza? Se recusa a ajudar um parente por orgulho? Vê o sofrimento e permanece imóvel? Segundo o Papa, quem nega misericórdia corre o risco de não recebê-la. Ele sempre nos lembra que Jesus não está apenas na hóstia. Ele também se esconde no faminto, no solitário, no esquecido. Comungar com o coração fechado ao outro é uma contradição. É preciso confessar isso. Deixar o coração se partir pelas mesmas coisas que partem o coração de Deus. Essas são as 5 correntes que impedem a graça de fluir plenamente: o orgulho silencioso, o ressentimento oculto, a impureza escondida, a apatia espiritual e a frieza diante dos pobres. E o Papa Leão XIV foi categórico ao afirmar: se você confessar essas faltas, se chegar ao altar com a alma limpa, a graça virá sobre sua vida como nunca antes. Agora que você conhece essas correntes, agora que elas foram nomeadas, o que vai fazer com isso? Porque o que vem a seguir é mais do que um ensinamento, é um caminho de libertação, é a preparação verdadeira para a comunhão, é o início de uma vida marcada pela graça que sempre foi destinada a você. Vamos respirar juntos. O que você acabou de ouvir não é apenas uma lista de pecados, é um chamado, um despertar vindo do céu, uma intervenção divina na voz do Papa Leão XIV. Agora olhe para trás com atenção. Você sabe quais são os 5 pecados que não podem ser ignorados antes de se aproximar da Eucaristia. O orgulho que endurece o coração diante do confessionário, o ressentimento que envenena a alma com falta de perdão, a impureza que rouba a paz, a apatia que apaga a fé e a indiferença diante da dor alheia. Tudo isso pode ser confessado, tudo isso pode ser transformado. Basta ter coragem de abrir o coração. A apatia fria, aquela que transforma o fogo da fé em mera repetição, e o esquecimento dos pobres, que fecha as portas da misericórdia divina, são mais do que atitudes, são bloqueios silenciosos da graça. E talvez, em algum momento, você tenha se enxergado em uma dessas situações. Mas isso não é condenação, é misericórdia. É o amor de Deus iluminando áreas da sua alma que precisam ser tocadas. Agora, você tem algo que muitos não têm: clareza. E com ela, vem a liberdade. A pergunta é: o que vai fazer com isso? O Papa Leão XIV disse com sabedoria que ninguém encontra Cristo na Eucaristia sem antes encontrá-lo na confissão. Muitos se aproximam do altar, esperando que a comunhão resolva os problemas da vida, mas a Eucaristia não é uma oficina de reparos. É o banquete nupcial do Cordeiro, e para esse banquete é preciso chegar preparado. Agora que os bloqueios espirituais foram revelados, o Papa não faz apenas um convite, ele faz um apelo. Volte ao início, vá se confessar. Não deixe para depois. Não adie para um dia, vá esta semana. Confesse o que agora você sabe. Fale o que antes estava escondido. Abra o que um dia foi trancado. Porque Jesus não está só no altar, ele te espera também no confessionário, com a misericórdia nas mãos. Então, o que você precisa fazer é simples e profundo. Primeiro, examine sua consciência com sinceridade. Peça ao Espírito Santo que revele o que está escondido, ignorado ou banalizado. Segundo, confesse os 5 pecados. Se algum deles estiver presente, seja específico, seja honesto, seja humilde. A cura não acontece sem verdade. Terceiro, ofereça sua próxima comunhão com total reverência. Se puder, ajoelhe-se, feche os olhos, perceba. Nesse instante, o céu toca a terra dentro da sua alma. Quarto, reze por aqueles que ainda recebem sem saber, porque essa mensagem
não é só para você, é para sua família, seus filhos, sua comunidade. O Papa Leão XIV declarou que estamos vivendo um momento de reavivamento eucarístico. Ele crê que uma nova onda de graça está sendo derramada sobre aqueles que voltarem ao altar com o coração limpo, desperto e ardente de reverência. E talvez você esteja se perguntando, o que acontece quando a gente confessa esses pecados e volta ao altar purificado? Veja o que tem acontecido com outros. Uma mulher que sofria de medo crônico e crises de pânico há mais de 15 anos confessou amarguras e impurezas escondidas. Depois de uma confissão sincera, testemunhou uma cura completa e hoje lidera grupos de intercessão. Na mesma paróquia, um pai que havia abandonado silenciosamente seu papel espiritual na família voltou à confissão e à Eucaristia. Pouco tempo depois, seu filho adolescente pediu para ir à missa com ele, pela primeira vez em anos. Essas histórias não são coincidência, são frutos de obediência, porque quando você age com fé, o céu responde com poder. Então, permita-me te perguntar com toda a simplicidade e verdade: você acredita que a Eucaristia é real? Acredita que a confissão libera a graça de Deus? Se sim, então é hora de agir. Não adie mais. O tempo da graça é agora. Quanto mais fundo as raízes do pecado crescem, mais elas sufocam as bênçãos que Deus deseja derramar. Mas Ele não está esperando para te punir. Ele está esperando para se entregar por inteiro a você. Mas só pode habitar um coração limpo e disposto. Agora, você carrega um conhecimento que muitos ainda não têm. E isso muda tudo. Vá, confesse. E quando voltar ao altar, volte como quem está pronto, como quem despertou, como alguém que pertence totalmente a Ele. Porque da próxima vez que você receber a hóstia, não será apenas pão, será glória. Agora que a verdade chegou até você, agora que ouviu a voz do céu ecoando através dos ensinamentos do Papa Leão, preciso te fazer um pedido difícil. Mas antes disso, escute com atenção uma advertência do próprio Papa. Uma alma que escuta a verdade e não responde a ela, torna-se mais dura do que era antes. Então aqui está o desafio. E digo isso com amor, mas também com a seriedade que a hora exige. Se você acredita, se sente que tudo o que ouviu não é acaso, mas um chamado divino, então é preciso agir. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, te convido, melhor dizendo, te desafio a fazer algo pelos próximos 7 dias. Um jejum espiritual contra o pecado e a indiferença. Examine sua alma todas as noites com profundidade e verdade. Durante esses 7 dias, encontre tempo para se confessar. Custe o que custar. E somente depois disso, receba a Eucaristia com reverência, com silêncio interior, com o coração em estado de adoração. Esse desafio não é para todos, é para os corajosos, para os que têm fé, para aqueles que estão dispostos a parar de fingir e começar a se transformar de verdade. Porque essa é a realidade. Muitos vão ignorar esse chamado. Alguns vão dizer que não é tão sério assim. Outros vão pensar, eu já vou à missa, está tudo certo. Mas você, meu irmão, minha irmã, você sabe demais agora para continuar igual. O Espírito Santo já tirou o véu dos seus olhos, e você viu tanto o perigo quanto o convite. Então, o caminho está traçado. 7 dias de exame de consciência, confissão e reverência eucarística. Por que 7 dias? Porque nas Escrituras o número 7 é sinal de aliança. 7 dias. Foi esse o tempo que Noé esperou na arca antes da chuva cair. 7 voltas deram os israelitas ao redor das muralhas, antes de Jericó desmoronar. E talvez nesses 7 dias, algo dentro de você também precise desmoronar. Não para te destruir, mas para te libertar. Antes que as muralhas de Jericó caíssem, foram 7 voltas em torno da cidade. 7 dons do Espírito Santo, 7 sacramentos, 7 chagas de Cristo. E agora, 7 dias para você preparar o templo da sua alma. E o que acontece se você fizer isso? O Papa Leão XIV falou de forma profética sobre isso. Ele disse, aqueles que voltarem ao altar com o coração limpo receberão 3 graças: clareza de espírito, paz no lar e cura no corpo. Sim, clareza, paz e cura. Mas essas graças não são oferecidas aos mornos, são reservadas aos corajosos. Se você decidir aceitar esse chamado, não guarde isso só para si, não para se exibir, mas para selar sua decisão. Assuma publicamente que vai caminhar por esses 7 dias com propósito.
Declare com suas próprias palavras. Escreva. Diga em voz alta: eu aceito o desafio eucarístico dos 7 dias. Porque, no instante em que você faz isso, algo muda no invisível. Você não está apenas recebendo uma mensagem espiritual. Você está entrando numa aliança sagrada. E não pare por aí. Leve essa mensagem a alguém que você ama. Alguém que talvez esteja em perigo sem perceber. Deixe que sua coragem desperte a fé adormecida em outro coração. Essa urgência não é simbólica. Cada dia de adiamento dá espaço para o inimigo agir. Cada missa que você frequenta sem se confessar pode transformar graça em juízo. Cada vez que você diz, depois eu faço isso, a janela da misericórdia se fecha um pouco mais. Mas se você decidir agora, se começar hoje, se comprometer neste instante, talvez olhe para trás e reconheça este momento como o divisor de águas da sua vida. Porque isso não diz respeito só a você. Diz respeito aos seus filhos, ao seu casamento, à sua paz interior, à sua salvação. Então, aqui está, pela última vez, 7 dias. Uma confissão, uma comunhão com reverência e uma alma desperta. Você vai fazer isso? Se sua resposta for sim, abrace essa decisão com fé. Compartilhe com alguém e se prepare. Porque, uma vez que você der esse passo, o céu não ficará em silêncio. A graça virá. E você jamais se aproximará do altar do mesmo jeito. Respire. Permita que sua alma descanse por um instante. O que você viveu até aqui não foi apenas um acúmulo de informações. Foi uma travessia espiritual. Você ouviu a voz de um pastor santo, o Papa Leão, chamando você de volta ao altar com reverência, com verdade e com fome de Deus. E agora, depois de todas as revelações, depois de tantos ensinamentos, só resta uma coisa: entregar-se. Solte as desculpas, deixe a culpa para trás, libere esse entorpecimento que a vida colocou sobre o seu coração. Você é amado, você é visto, você foi chamado. E o Deus que está realmente presente na Eucaristia não está longe, Ele está aí, mais perto do que o próximo suspiro. Ele está mais perto do que o seu próximo suspiro, e Ele deseja tocar sua alma agora mesmo. Por isso, quero te conduzir em uma oração, não com palavras bonitas, mas com um coração simples e aberto, como o de uma criança. Mas antes de rezarmos, me permita perguntar: de onde você está acompanhando tudo isso? Qual a sua cidade, sua paróquia? Porque nós vamos rezar por você. Sim, por você. Isso aqui não é apenas uma mensagem, é uma família espiritual. E aqui, ninguém caminha sozinho. Se hoje você sentiu algo mudar dentro de si, se chorou, se arrependeu, ou mesmo se apenas experimentou uma paz silenciosa, saiba, é o Espírito Santo se movendo. Não ignore, permaneça com ele. O Papa Leão XIV disse uma vez: algumas verdades não devem apenas ser acreditadas, devem ser choradas. E talvez neste momento a sua alma esteja chorando, não de dor, mas de retorno. Você está voltando para casa, para a verdade, para a reverência, para os braços de um Deus que esperou por você mais tempo do que você consegue imaginar. E ele diz: venha, receba-me limpo, e eu farei tudo novo. Feche seus olhos agora. Não importa se você está sentado, em pé ou deitado em sua cama. Deixe que sua alma se erga. Pai do céu, eu me coloco diante de ti não com perfeição, mas com sinceridade. Ouvi tua voz pelas palavras do Papa Leão e sei que preciso voltar. Senhor, eu confesso meu orgulho, meu ressentimento, minha impureza, minha apatia e minha frieza diante dos pobres. Eu os nomeio, eu os reconheço e coloco cada um deles aos pés da cruz. Jesus, purifica-me. Leva embora toda a sombra que impede tua luz de entrar. Prepara meu coração para a tua Eucaristia, não como uma rotina, mas como o fogo que transforma. Eu quero te receber limpo, quero te receber desperto, quero te receber por inteiro. Espírito Santo, guia-me agora até o confessionário. Rompe toda a resistência. Abre meus lábios para que minha alma também se abra. E quando eu caminhar novamente até o altar, que meus passos sejam leves, porque já não estarei carregando correntes. Maria, Mãe da Eucaristia, roga por mim. São José, guardião da pureza, roga por mim. São Miguel, defensor do altar, protege-me. Todos os santos do céu que amaram a Eucaristia, intercedam por mim. E, Senhor, fica comigo. Amém. Que esse seja o início de um novo capítulo. Que minha família seja abençoada por causa dessa decisão. Que minha alma se levante. Eu sou teu.
eu vou agir, eu vou me confessar e eu vou voltar. Amém. Se essa oração falou com você, se você a rezou com fé, guarde esse momento no coração, que seja um marco na sua história. E se quiser, compartilhe seu nome ou de onde está lendo isso, porque vamos rezar por você nesta semana. Vamos apresentar sua vida ao Senhor, pedindo que Ele complete em você aquilo que começou agora. E antes de encerrarmos, só te peço uma coisa: não guarde isso só para si. Leve essa mensagem a alguém que você ama, alguém que talvez precise exatamente dessa mesma oração, dessa mesma decisão, desse mesmo recomeço. Seja o motivo pelo qual outro coração volte para Deus. Seja a centelha que acende um fogo novo em outra alma. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te conduza sempre de volta ao seu altar, com pureza e paz. Que cada passo que você der a partir daqui seja guiado pela luz que agora se acendeu dentro de você. E quando chegar a próxima mensagem, que você esteja ainda mais desperto, ainda mais entregue, ainda mais perto do coração dele.